Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Amém? Amém. Vocês comeram? Vocês jantaram? Ainda não? Mas calma, é muito natural para você quando você chegar em casa. O que a sua mãe fez, o que seu marido fez. Diga receba, mulher. Recebe. Vai profetizando. Receba. Mas profetiza. Amém. Profetiza. Né, Verônica? Profetiza. Tá, gente? Precisa viver pela fé. Então vamos lá. Tem flyer de hoje? Tem? Não? Amém, aleluia. Qual o tema de hoje? Quem sabe? Para dois. Eita, quem foi que falou? Daniele, parabéns. A mulher mais linda dessa igreja. Pegou na minha. Preparados para um novo ciclo. Quem está preparado aí para um novo ciclo? Amém. É um texto que a gente fala muito, a gente vai continuar falando, ministrando sobre ele. E é lá em Romanos 12, 1 e 2. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, me chamo Raquel Nascimento. Sou esposa do pastor presidente da igreja, o pastor Jefferson Nascimento. Sou uma das pastoras auxiliares aqui. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite abençoada conosco. Vamos adorar o Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus juntos. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Romanos 12, 1 e 2, na versão NVI. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor, eu apresento, Senhor, a minha vida, a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu sentimento. E me coloco, Senhor, totalmente submissa, Senhor, ao Teu querer, ao Teu efetuar, ao realizar, Senhor, do Teu Espírito que é santo. Senhor, que eu venha conseguir entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e conseguir, Senhor, trazer com as palavras certas, Senhor, para que cada um no seu individual, Senhor, venha entender aquilo que o Senhor ele precisa ministrar no dia de hoje para as nossas vidas. Diante de Ti também, Senhor, apresento, Pai, a vida da Tua igreja, a Tua noiva, cada um no seu individual, cada um, Senhor, no seu particular, cada um vivendo os seus processos, cada um crescendo no seu amadurecimento diário, semanal, mensal, de ciclos, de vivências, e que nós nessa noite venhamos entender que é um privilégio, Senhor, ouvir a Tua palavra, é um privilégio, Senhor, ser renovado através, Senhor, do poder da Tua palavra que traz vida, e que através, Senhor, da Tua palavra nessa noite venhamos a entender um pouco mais de como podemos nos comportar, como podemos, Senhor, Pai, agradar mais a Ti, agradar mais, Senhor, a Sua vontade, realizar mais o Seu querer, um pouco mais nessa noite, com essa pequena porção, Senhor, da Sua palavra, Senhor, que é pequena para nós, mas poderosa dentro de nós. Em nome de Jesus, você concorda com essa oração? Diga amém. Amém. Então, eu tenho um livro, se você quiser depois, eu já li, né? Já acabei de ler.
Esse livro aqui é muito bom, é de um pastor daqui do Brasil, Ricardo Barbosa de Souza. Ele é pastor há mais de 30 anos e psicólogo. Esse livro aqui é muito legal. Pensamentos transformados e emoções redimidas. Muito bom. Ele é fininho, ó, acho que tem nem 100 páginas. Ele é muito bom. Ele fala justamente disso que nós vamos ministrar no dia de hoje. É engraçado que eu comprei esse livro e comprei outros livros, aí eu falei, não, vou ler esse livro aqui, já que eu estou mergulhando na neurociência, eu estou mergulhando em algumas coisas da psicologia, então eu vou ler primeiro esse livro. E eu não tinha falado nada com o pastor, e aí ele fez essa série de mensagens, e aí falou, você tem que ser a primeira. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ser a última, eu preguei no domingo, vou pregar na quinta de novo. Ele, não, porque esse tema está ligado àquilo que você tem estudado. Eu falei, mas como que tu sabe que eu tenho estudado? Porque a gente conversa, né? Tudo aquilo que a gente expõe em conversa é aquilo que a gente se alimenta, certo? Então aquilo que você se alimenta, que é bom, você quer levar para aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que está próxima, aquela pessoa que é sua amiga. Eu falei, caraca, é o próprio Espírito mesmo. E aí, eu terminei de ler essa semana passada agora e indico a vocês, tá, gente? É muito bom. Esse pastor trata de pessoas e ele está num ministério só há mais de 30 anos, imagina. E ele fala, em um dos capítulos, ele traz o nosso esclarecimento a respeito do verdadeiro amor. Que não é o tema da mensagem, mas é muito profundo, é muito profundo. Que a gente tem de um amor de Deus, a gente tem na nossa mente que o amor de Deus é um amor romantizado. E o amor de Deus não é um amor romantizado. Por isso que a gente, às vezes, associa as coisas a Deus e associa as coisas a nós, porque a gente varia no nosso sentimento. Então o amor que Deus tem não é um amor romantizado. Que um dia você acorda, está gostando do teu marido, e outro dia você acorda e não quer ver ele nem pintado de ouro, porque você está na TPM. Então não é esse amor romantizado que uma hora a gente gosta, uma hora a gente quer estar próximo, uma hora a gente não quer. É um amor sacrificial. E aí ele diz que, pelo fato da gente não entender esse amor sacrificial na totalidade, a gente tem dificuldade de renovação de mente. E aí ele vai entrando e vai, já estou entrando já no tema, já no negócio do amor, gente, eu só queria citar. Então ele traz uma realidade para mim, para você, e foi muito interessante, porque ele leva lá na lei, explica sobre a lei, por que Jesus veio, enfim, gente, eu convido você a comprar esse livro, ele é muito bom mesmo, muito bom, é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, de Ricardo Barbosa. Mas vamos lá, eu já perdi aqui uns minutinhos. Renovação de mente. Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, nesse capítulo específico, ele vem explicando, primeiro lá no versículo 1, bota aí para a gente acompanhar, ele vem falando que nós precisamos oferecer a Deus. Olhe comigo esse versículo, ele não está falando para o incrédulo, ele não está falando para aquele que não tem Jesus, ele está falando para os irmãos, para aquele que já está na presença de Deus, para a comunidade cristã da época. Então ele diz, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça. Então eu já estou em Cristo, eu já faço parte dessa comunidade e eu tenho o meu papel. O meu papel é ouvir, o meu papel é obedecer. Repita comigo, o meu papel é ouvir, e o meu papel é obedecer. Porque quando a gente tem uma vida só de ouvinte, não reflete na nossa vida, nos nossos atos, ainda que de repente a sua roupa pode estar muito bonita, mas os nossos atos eles não refletem aquilo que a gente só escuta.
É como se a gente estivesse só num ambiente social, que a gente gosta de estar, um ambiente legal de estar, e aí a gente escuta aquela ministração ali durante 1 hora ou 40 minutos, e a gente não tem uma continuidade. Então nós precisamos ter uma continuidade daquilo que é apontado. Nós temos o costume de falar que a igreja é o quartel-general. Então, aquilo que vem do altar, para mim e para a sua vida, é uma direção para você ter uma continuidade de estudo ou de meditação para a sua vida, porque é isso que está regendo a sua vida nesse momento. É essa unção que está sobre você nesse momento. Então, a direção que a gente tem para você é aquela que vem do altar, porque é aquela que o Senhor já está ministrando sobre as nossas vidas. E essa série de mensagens é uma das direções que o pastor ele quer que a igreja reflita, quer que a igreja mergulhe, quer que a igreja medite. Então entenda, renovação de mente é necessária. Então tem situações que eu e você, aliás, no reino de Deus, vai ter sempre a minha parte e vai ter sempre a parte de Deus. A parte de Deus ele já fez. Ele já deu seu filho já veio, já morreu, já ressuscitou, já é o primeiro entre muitos que vão chegar lá no céu, e ele deixou a gente com o Espírito Santo. Então a parte dele ele já fez. Nós temos a palavra que é viva, que me faz viver de uma forma perfeita, suave e agradável, e eu preciso, além de ouvir nessa palavra, eu preciso meditar nessa palavra, entendendo que eu preciso não somente meditar, mas praticar, ter atos que condizem com aquilo que eu escuto, não só no meu ouvido, porque aqueles que têm ouvido, a palavra de Deus diz, aqueles que têm ouvido, ouça, porque nem todo mundo que tem ouvido, ouve. Tem muita gente que tem ouvido e não ouve, está só num ambiente social. É o momento de eu estar na igreja, eu já tenho o costume de estar na igreja nesse dia, então eu vou para lá. Mas nessa noite o Senhor me chama, não só para ouvir com o seu ouvido físico, com o seu membro físico, mas para você começar a ouvir com o seu ouvido espiritual, para que eu e você possamos viver de uma forma agradável, perfeita, que venha, trazer restauração por completo na nossa vida, uma mudança. Então eu só mudo a minha mente quando eu ouço. Repita comigo, eu só mudo a minha mente quando eu ouço. Está aqui pertinho, ouvi, mudou. Ouvi, gerou fé, mudou. Ouvi, gerou fé, mudou. Então não adianta, é como se a gente fosse surdo. A pessoa que escuta e não pratica é como se fosse uma pessoa surda, fisicamente falando. E Paulo ele vem dizendo assim: irmãos, vocês sabem que precisam oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo. Por quê, pastor? Porque antigamente o sacrifício era morto, era o que? Animais. Hoje eu e você somos o sacrifício vivo do Senhor. Sacrifício vivo sou eu e sou você. Nós precisamos ser santos porque separado, totalmente desconectado das coisas do mundo. Totalmente desligado. Santo é separado, porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá. Então eu não posso colocar a culpa em Deus de eu não estar vendo nem escutando, se eu não tenho uma vida separada, se eu não tenho uma vida consagrada, porque se eu não luto contra o mundo, e não somente luto contra o mundo, além de deixar as coisas do mundo, eu preciso colocar as coisas de Deus no lugar, porque se eu só tiro as coisas do mundo, fica vazio, e a casa vazia, ela está propícia a ser habitada novamente com as coisas mundanas. Quantos estão entendendo? E agradável a Deus, porque tudo que eu faço no Espírito, em separação, em renúncia, em sacrifício, me faz ser uma pessoa que agrada ao Senhor, meu Pai. E por que um culto racional, pastora?
Porque eu não vivo na presença do Senhor por sentimento. Eu vivo na presença do Senhor por escolha. É por fé e por escolha. Eu escolho e aí eu gero vida. Então é racional. Escolha é racional. A escolha não é sentimental. A escolha não é sentimental. A escolha é racional. Aí Paulo continua dizendo. Aí ele vem alertando. Não se amoldem. Os irmãos, bota no versículo 2. Os irmãos já saíram do mundo. Se eu já saí do mundo, as práticas, os desejos, as motivações, os prazeres não podem continuar sendo dessa linha, dessa natureza, porque eu já saí dela. Por isso que ele diz, não se amoldem a esse padrão. Você já saiu dele. Você pode repetir isso comigo? Não se amoldem a esse padrão natural, padrão do mundo. Fala, porque eu já saí dele. Agora ele precisa sair de mim. Você lembra daquela passagem? Todo mundo conhece essa passagem que o povo saiu do Egito, só que o Egito não saiu dele. Sabe, às vezes você sai de uma localidade e de repente tem algumas facilidades, e aí você vai para um outro ambiente, e aí você fica se lamentando, porque lá naquela comunidade não é você, eu falo você não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para com isso, não estou falando de você. Toda acusação cai por terra. Mas às vezes é assim, gente. Às vezes isso não tem a ver nem só com a comunidade, tem a ver, sabe com o quê? Com a sua parentela. Você lembra no domingo que eu ministrei sobre Abraão? Sai da sua terra, sai da sua parentela? Às vezes, Samuel, o Senhor está chamando algumas pessoas aqui, sai da sua terra, sai da sua parentela. A pessoa até vai, só que a terra vai junto. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. E aí, voltando, só um exemplo da comunidade, tá, Samuel? Que eu sei que não é a sua realidade. Mas às vezes, algumas pessoas elas saem. Gente, às vezes as pessoas vivem 30 anos dentro de uma comunidade, uma vida toda dentro de uma comunidade, e lá na comunidade, gente, tem facilidade. Não vamos ser hipócritas. Tem algumas facilidades que a gente, como crente, a gente sabe que não é certo. E aí, às vezes, a gente sai de lá, desse lugar. E aí, quando a gente sai desse lugar, a gente precisa deixar os costumes de lá, e começar a viver um novo ciclo. Por isso que é novidade de mente, renovação de mente, um novo ciclo de Deus para mim e para a sua vida, amém? Eu, por exemplo, eu vim da Vila Militar. Vim de uma vila militar, vim morar, gente, imagina, eu nunca vi um tijolo, gente. Eu nunca vi um tijolo até 19 anos. Eu vim de uma comunidade, o pastor Henrique, onde eu era totalmente seguro. A gente deixava a janela aberta, ele já passava a guarda, passinho para baixo. Eu morava numa vila militar da aeronáutica, gente. A minha realidade era essa. E aí eu vim para saber onde? Em Campo Grande, no Isadora 2, onde as casas não tinham telha, era terraço. E aonde os tijolos ficavam aparentes. Eu nem sabia que a casa era feita de tijolo assim. Gente, eu estou falando sério, é só uns aninhos atrás. Eu sou novinha ainda. Só uns aninhos atrás. A minha rua daqui não tinha poste. Tinha um cachorro atribulado lá no final da rua, que toda vez que eu subia ele queria me atacar, o miserável. O cão literalmente, mas eu não estava na presença de Deus, sabe? E aí, aquela realidade, minha mamãe está aí, né, mamãe? Mamãe! Como foi difícil pra gente, né, mamãe? Eu lembro. Sair dessa realidade. Cachorro correndo atrás. Sem luz.
A vaca entrava lá no nosso quintal. Gente, eu vivi uma... E aí, para desconstruir isso daí, gente, foi muito difícil. Eu me senti totalmente abandonado. Eu falei, cara, estou sendo punida por Deus. E eu vim do... onde a gente trabalhava para ser evoluído. Onde a gente praticava caridade. Porque sem caridade não tinha salvação. Então eu vim de lá. E aí, gente, a minha vida toda eu aprendi isso. O meu alicerce foi esse. Eu aprendi isso. E aí, como que desconstrói tudo? Para mim foi de um dia para o outro, mas desconstrói tudo isso. E aí eu passo a viver agora num bairro. E aí eu, com a minha filosofia de vida, entender que eu estou passando agora por uma situação ruim financeira, que a gente só não passava fome, porque minha mãe teve que vender todos praticamente os eletrodomésticos dela. Então, e os meus irmãos foram para o mundo, ficou só eu e minha irmã em casa, enfim. Não, já estava todo mundo no mundo, né? Mas eu estou falando assim, eles foram para bagunça. E eu e minha irmã ficamos em casa com mamãe. Mamãe trabalhava, começou a trabalhar, mamãe. Gente, desconstruir essa filosofia, eu pensei que Deus estava me punindo, mas não sabia por quê. Mas agora em Cristo eu preciso entender que essa minha realidade da minha infância, do meu local, Samuel, da onde eu vim, não é mais a minha realidade de hoje, porque hoje ainda que eu tenha uma natureza carnal, o Senhor me convidou a viver uma natureza espiritual. A natureza espiritual, ela precisa estar acima daquilo que é natural, ainda que a gente tenha desafios com a nossa natureza carnal. E aí eu preciso desconstruir tudo isso que foi construído desde a infância e começar a colocar os valores certos, viver a justiça e a justiça de Deus. E aí começa uma longa trajetória de desconstrução, de restauração, de transformação, de libertação, ressignificando muita coisa e deixando muita coisa para trás. A mente, aí ele vem dizendo aqui, ó. Por que, pastor? Eu preciso dessa renovação da minha mente. Porque eu preciso experimentar. Repita comigo, eu preciso experimentar. Quando você experimenta uma coisa boa, você quer viver aquela coisa boa sempre, certo? Quando você come uma comida boa, você quer comer aquela comida boa sempre, certo? Ainda que você não tenha dinheiro para comprar tudo de comida. Mas você quer comer algo bom. Sempre que você experimentou, se você foi num lugar bom, você está sempre lembrando daquele lugar bom, você sempre quer estar naquele lugar bom, você quer levar pessoas que você ama para aquele lugar bom. Se você come algo de bom, você fala para os seus amigos que é bom. Se você tem, uma bala que é boa, você também quer falar para os seus amigos que é bom. Então, das pequenas coisas às maiores, tudo aquilo que a gente experimenta de bom, a gente também quer levar para alguém. A gente também quer, passar aquela experiência, a gente também quer dar sugestões, a gente quer viver essa experiência, a gente quer passar. Por que a gente não vive? Por que a gente não vive as coisas de Deus, que são boas, agradáveis e perfeitas, e a gente tem uma continuidade dessa experiência? Por causa da natureza carnal, por causa dos padrões do mundo, por falta de renovação de mente. Toda vez a gente está vindo, ou então a pessoa está vindo, está procurando, está buscando, ou então a pessoa está, naquela montanha russa, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, porque está nessa luta. Só que eu e você
Já temos várias ferramentas para que essa montanha russa acabe. Nós precisamos ter uma vida estável em Deus. Estável em Deus. A gente precisa ter uma vida equilibrada em Deus. Não vai sumir o prazer da sua carne. Não vai desaparecer, sabe, as vontades naturais. O que vai acontecer, pastora? Eu, como um ser espiritual, eu vou subjugar tudo isso ao Espírito que é Santo. Eu não posso jogar essa responsabilidade para o meu cônjuge. Eu não posso jogar essa responsabilidade para o meu pastor. Eu não posso jogar essa responsabilidade para o meu professor, para o mestre, para o profeta. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é sua. Por isso que eu preciso preparar a minha mente. O que é a mente? Anota aí, você que gosta, quer dizer. A mente é o lugar onde tudo começa. A mente é um campo onde tudo é percebido, interpretado, processado. É onde a pessoa registra o que está acontecendo ao seu redor. Então, voltando lá para a minha história, eu vim e minha mente ela estava focada em muitas coisas que eram boas, poderia continuar sendo minha realidade, poderia continuar sendo a minha realidade, mas aprove o Senhor me tirar daquele lugar para trazer salvação para a minha vida. Sabe, eu preciso entender um plano maior, além daquilo que eu acho que é perca. E aí o meu solo, quando eu vim de lá, o presbítero Samuel, o meu solo ele estava preparado com todos esses conceitos, com esses valores, com essas verdades. E agora em Cristo, a minha nova natureza, que é a minha natureza carnal, me propõe a viver agora um solo que é totalmente espiritual. E aí eu, Raquel, preciso começar a rejeitar os prazeres e as vontades da minha velha natureza, da minha natureza carnal. Eu que preciso. A Bíblia dizendo, ó, não se amoldem. Sou eu e é você. A proposta vai vir? Vai. O desejo vai vir? Vai. A seta vai vir? Vai. O prato vai vir? Vai. Mas eu escolho não viver mais essa natureza. Essa realidade não é mais a minha. Então eu preciso preparar esse solo que é a minha mente. E eu preciso pegar todos esses valores, esses conceitos, aquilo que eu aprendi na minha infância, aquilo que meus pais me ensinaram, aquilo que eu aprendi numa religião. E o meu solo, pensa aqui comigo, um solo cheio de caco de vidro, de erva daninha, cheio de pedra, sabe? Cheio de coisas que você olha assim, você só enxerga entulho. E aí eu e você, com a renovação da mente, vamos tirando. A gente tira uma pedra num ciclo. No outro ciclo a gente tira, sabe, um galho de árvore seco. No outro ciclo a gente tira, sabe, aqueles pedregulhos maiores. No outro ciclo a gente tira, sabe, as ervas daninhas. E aí a minha renovação da minha mente, ela começa a acontecer. E as coisas naturais, elas passam a ser algo de segundo plano. Não mais a minha prioridade, não mais aquilo, sabe, que me dá prazer, porque o meu prazer precisa agradar o meu Senhor. Porque se eu só vivo assim, naturalmente falando, eu não vou experimentar essa verdade aqui, que é boa, agradável e perfeita. Ainda que as coisas naturais nos dão um prazer, são prazer momentâneo. Aquilo que vem do céu, que vem do alto, que é de Deus, é permanente. Isso que é bom, isso que é agradável, e é isso aqui que é perfeito. Então os meus conceitos do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável, do que é natural, que é de uma natureza carnal caída, precisam cair. Sai, Abraão, da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai. Aí vamos lá. Aí a mente recebe e processa o ambiente. Tem uma passagem de
Davi, no salmo dele, muito lindo, que faz a gente conhecer muita coisa, aliás, faz a gente falar com Deus algumas coisas e esperar Ele nos responder. Se a gente falasse isso todo dia para Deus, de repente teria um discernimento melhor, maior, e a gente agradaria o Senhor de uma forma mais contínua, não esporádica. Em Salmos 139, 23 e 24, vem dizendo assim, eu tenho falado isso com o Senhor, sabe, pastor Henrique? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sabe, pede o Senhor para te sondar. Para de viver no automático. Para de viver por dores. Para de viver por prazeres. Para de viver por rinhas. Para de viver por justiças próprias. Para de viver nesse tumulto. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se no meu coração há algo que te ofende. Em algumas versões diz, é algo que não te agrada. Vê, Senhor, se tem algo que não te agrada, que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Porque as coisas espirituais me levam a um caminho excelente e eterno. O meu coração às vezes está inquieto, assolado, cheio de informação natural. Porque se é espiritual, traz calmaria, traz paz, traz quietude. E aí com a mente a gente tem o nosso pensamento. E pensamento é o quê? Vem a mente, vem o pensamento, vem as emoções, vem o sentimento. É disso que eu vou falar hoje. Pensamento. Pensamento é o que, pastora? É a interpretação que nasce na mente. Eu botei até aqui um exemplo. Qual a frase que define o pensamento, pastor? É a frase interna, a conclusão ou interpretação que a mente produz. É uma frase interna, é algo que a gente está pensando internamente. No ambiente, se eu vim para cá e eu já preparei o ambiente da minha mente com o solo para ser um solo fértil, todo o rema de Deus vai entrar nessa terra e ela vai gerar uma semente. Aliás, ela gera uma semente, ela cai nessa terra e ela começa a frutificar. Se eu chego no ambiente com a minha mente cheia de entulho e de resistência, nada consegue entrar, nada consegue frutificar. Por isso a gente vê muitas pessoas vivendo muito tempo no Evangelho sem mudança de atitude, porque os pensamentos estão ainda cauterizados por informações antigas, por conceitos antigos, por filosofias antigas, influenciado ainda pela localidade da onde o Senhor te retirou. Só que Ele te retirou e o local foi junto, você puxou junto logo. O Senhor mandou você sair, em vez de você sair sozinho, você levou logo você. Eu vou ter até um exemplo aqui. Quando tem alguns ministros, né? Às vezes a gente escolhe quem a gente quer ouvir, né? Às vezes a gente chega na igreja, quero ouvir fulano, quero ouvir, vou botar ele, né? Vou botar eu como exemplo, eu gosto de ouvir a pastora. O que isso gera dentro da mente da pessoa que pensa assim? Qual é o pensamento? Ela já chega com o seu solo já totalmente fechado, resistente. Aí vamos lá, só um exemplo para a gente entender como é que funciona a nossa mente. Então eu já chego no ambiente, Samuel, totalmente fechada. Eu preciso estar lá, eu vou estar lá, mas só que
eu tenho algumas coisas com a pastora Raquel que por mais que ela fale, que eu sei que é verdade, mas o meu solo está resistente. Beleza, o seu solo está resistente. Aí qual é o seu pensamento? Quando vem uma ministração, quando vem uma palavra direcionada, quando vem um rema, como é que você não, como é que a pessoa, né, que pensa nisso, que tem essa dificuldade, o que ela gera? Ela não gosta dessa pastora, ela sempre fala de um jeito que me irrita, essa mensagem parece que é para mim, e ela deve estar me julgando, ou ela não sabe da minha vida, ou então ela não me procura, ou então ela me procura, ou então ela fala demais, ou então ela fala de menos. Meu Deus, me ajuda a agir. E aí, aquilo que seria, pastora Ingrid, para ser bom, a pessoa não recebe de Deus, ela não está recebendo de mim, porque a palavra de Deus não é minha. Quando você resiste a uma pessoa porque você tem um sentimento que você não tratou a respeito dela, quando ela ministra, quando ela ora, quando ele ministra, você está perdendo o seu tempo sentado na cadeira. É como se você, sabe, estivesse ouvindo e não ouvindo, como se estivesse surdo, não está entrando. Então é um pensamento que eu preciso rejeitar. Ou então eu preciso tratar um sentimento que a gente vai falar lá atrás, que não foi tratado mediante de repente um problema, uma situação, que aí acaba gerando uma resistência. Imagine com as coisas do mundo. Então, se o meu solo ainda não é tratado, eu só penso nas coisas do mundo, como é que vai ser meu sentimento? Eu só vou buscar as coisas naturais, eu só vou ter prazer nas coisas carnais, e automaticamente quando eu me mergulho nessa realidade, dessa natureza caída, é inevitável a pessoa não pecar. Inevitável. Porque aquele que se suja, suja-se mais ainda. E aquele que se limpa, limpa-se mais ainda. Sabe, quando eu paro na metade, que às vezes as pessoas falam que parou na metade. Para mim, parou na metade, está retrocedendo. Porque a Bíblia diz que só tem sim ou não. Então o meu termo de andar e de parar é você está descendo, para mim, esse conceito. O pensamento interpreta a situação a partir das crenças e memórias. Então nós temos crenças, nós temos memórias lá atrás que precisam ser renovadas pelo poder da palavra. Quantos querem viver essa renovação? Amém. Eu quero e eu preciso. Para continuar na caminhada, para continuar pastoreando, eu preciso dessa renovação. Eu preciso. Aí vai lá, agora o terceiro, emoção. A reação rápida do pensamento. A resposta imediata do corpo e da alma da pessoa. Já viu? Quando a pessoa está desconfortável, ela tem algumas reações no corpo. Ela fica se mexendo o tempo todo na cadeira, está desconfortável, toda hora levanta, vai no banheiro, toda hora quer beber água, está desconfortável com a palavra. A palavra está mexendo e ela ou ele está resistindo. Meu amado, minha amada, resistam ao diabo. Não resistam ao poder da palavra. Sabe, resistam ao diabo. Coloca a resistência no lugar certo. O lugar certo da resistência é no diabo. E aí ela fica irritada, ou ele fica irritado, ou fica desconfortável, fica com uma raiva, fica incomodado. E aí gera resistência, e gera bloqueio. Em vez de construir pontes, sabe, constrói fortalezas. Ei, o Senhor me chama e te chama para construir pontes, não construir fortalezas. A minha fortaleza é o Senhor, mas eu estou aqui na terra para construir pontes, não fortalezas. Rompe com essas fortalezas, porque a renovação da mente ela só acontece quando a pessoa rompe com as fortalezas, quando há uma ruptura das fortalezas, quando há uma renovação de mente, automaticamente eu começo a ter uma atitude de ruptura
que me leva a um romper e me leva a viver a promessa de Deus. Então a emoção, ela faz a pessoa, sabe, ter uma resposta imediata no corpo. A pessoa não te olha mais, a pessoa não te olha no olho, a pessoa, sabe, ela olha para baixo. A emoção aparece imediatamente em resposta do pensamento. Terra, mente, pensamento é o que eu crio, emoção é o que eu estou expressando no meu corpo, entendeu? Mente, terra, pensamento é o que eu crio, emoção é aquilo que eu estou expressando no meu corpo, entendido? Sentimento. A emoção, eu gerei aquela emoção, certo? Vamos supor, contra mim. Aquela pessoa gerou uma emoção contra mim. De repente, numa situação lá atrás, ou hoje, eu não sei. Um dia desse aí. Então, o alimento desse sentimento, aliás, o alimento dessa emoção gera um sentimento. O alimento dessa emoção negativa gera um sentimento. Entendido? Sim ou não? Sim. Então, eu alimentei essa emoção que eu tive lá atrás de resistência comigo. A pessoa, aliás, alimentou. Então, vai gerar um sentimento. O sentimento é essa emoção que permaneceu, porque o pensamento foi imediato e a emoção não foi curada. Aí o que é esse sentimento? Essa emoção que foi prolongada, que não foi curada, e aí meu pensamento fica retido. Se a pessoa continua alimentando essa irritação, essa resistência, a emoção se prolonga e vira sentimento. Que tipo de sentimento? Já entendi já. Antipatia profunda. Aí a pessoa fica totalmente antipática. Uma pessoa, não sou eu, né? Estou dando exemplo. Fica antipática. Fica magoado. Acha que tudo é indireta, sabe? Aversão, tem aversão. Quando me vê, vira para lá, para a esquerda, para a direita, sabe? Não consegue encarar. Por quê? Rejeição, ressentimento. Por quê? A mente é a terra, o sol. O pensamento foi mediante uma situação que aconteceu. E aí gerou uma emoção. E a emoção mexeu com o meu corpo, com a minha estrutura. E aí que gerou uma alimentação dessa emoção, gerou um sentimento. Então eu tenho um sentimento totalmente avesso à pastora Raquel. Eu tenho um sentimento totalmente avesso às coisas de Deus. Por quê? Porque eu estou no emaranhado de muitas coisas naturais, pecaminosas, prazerosas. Eu estou numa mistureba de coisas. Uma hora eu louvo o Senhor, uma hora eu estou ouvindo funk, uma hora eu estou ouvindo gospel, uma hora eu estou nessa, eu não sei o que eu adoro de verdade. Ou uma hora eu estou louvando o Senhor, mas no outro dia, eu já estou praticando alguma coisa natural, carnal, eu já estou dando lugar à minha carne. Então, essa mistura toda gera um sentimento que não tem nada a ver. Aí a renovação da mente não acontece. Por quê? Porque pelas coisas carnais serem muito grandes e tomar muito conta do nosso dia a dia, elas se tornam normais. Vou repetir, vou reformular a frase. As coisas carnais, elas são tão habituais, diárias, na minha e na sua vida, que elas se tornam normais. Então, aquilo que eu preciso fazer, que é subjugar aquilo que é natural ao espiritual, eu não tenho mais força, porque eu já tenho me alimentado e já tenho vivido muitas coisas naturais, carnais, diabólicas, e ainda que eu esteja em um ambiente bom, necessário, legal, social, bom, que é a igreja, eu não quero mudança de mente. A minha mente já está satisfeita com tudo que é natural, carnal, diabólico. O sentimento é a emoção que permaneceram porque o pensamento não foi mudado.
Igual a proposta de Romanos 12, 1 e 2, que vem dizendo que Deus não transforma as circunstâncias, Dani César, antes de transformar a mente. Então a gente quer que as circunstâncias elas mudem, mas como que Deus vai mudar as circunstâncias se eu continuo, pastor Leandro, tendo a mesma mente? Aí mudar, aí você me quebra. Como que Deus, gente, está pronto para mudar as circunstâncias na nossa vida, amém? Quantos creem nisso? Eu creio nisso. Só que como Deus vai me levar para um novo ambiente com a minha mente velha? Com a minha mente natural, com a minha mente carnal? Como Deus vai me tirar daquela situação? Eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou desvalorizar as circunstâncias que era para ser bênção, tendo as mesmas atitudes carnais de antes, se eu não estou valorizando a circunstância nova que Deus está me colocando. Deus me colocou numa circunstância nova para minha mente ser nova, para minha mente ser renovada, para minha mente viver o agradável, o perfeito, aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, e é na terra. Sabe, Ele não tira a gente de algumas circunstâncias porque a nossa mente ainda não mudou. Então, como eu quero que Deus me tire dessa circunstância se minha mente ainda continua velha? A verdadeira alimentação começa no pensamento. Eu preparei meu pensamento e logo eu começo a agir. E quando eu ajo, ô Samuel, o Senhor me leva para um bom lugar. Ei! Não é o meu prazer, não é a minha vontade, sabe? Não é aquilo que agrada a minha carne, que é um bom lugar. Deus tem um bom lugar para mim. Deus tem um bom lugar para você. Só obedeça e subjugue a sua carne ao poder da palavra. Glória a Deus. O inimigo não precisa prender o seu corpo se a sua mente já está presa. A realidade interior muda, a percepção muda, o julgamento muda e a realidade exterior muda. Vou falar de novo. A realidade interior muda, a percepção muda, o julgamento muda e a realidade exterior muda. E o contrário é verdadeiro também. Se o meu interior não muda, a percepção não muda, o julgamento continua o mesmo e a minha realidade exterior não muda. Qual natureza nós queremos viver? As pessoas que aprendem a perceber, preste atenção nisso, e a julgar a realidade exterior à luz de uma verdade interior, que muda não só o modo como compreendemos, mas também a maneira com que sentimos e reagimos, porque aquilo que eu sinto, eu reajo. E aí vem o testemunho. As pessoas olham para você e veem em você um testemunho. Por quê? Porque você teve uma percepção de o seu interior mudado. Você teve um julgamento mudado interior, porque não passa a ser mais a sua justiça, mas a justiça de Deus. E aqueles que praticam a justiça de Deus semeiam essa justiça e colhem o fruto dessa justiça. E não tem como eu não ser um espelho de Jesus quando eu tenho essas atitudes renovadas. Lá em Efésios 4:22, vem dizendo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se despojeis. Se dispõe, alguém está dispondo. Porque a minha versão agora é outra. Bota aí para mim, por favor. Então ninguém tem um casaco aí não, né? Casaco.
Casado? Ninguém tem casado tem não. Pega um paninho ali pra mim, coisa, por favor. Ótimo. Era. No sentido de que, quanto ao trato passado, vamos supor que você quer uma capa do teu passado, vos despojeis desse velho homem. A ordem foi dada. Quem precisa cumprir essa ordem sou eu e você. O que tem essa capa, pastor? Essa capa, ela é corrompida segundo a cobiça do engano, da mentira, dos prazeres naturais carnais. E aí ele diz que a gente precisa se despojar. Eu acredito que despojar é retirar. Começar a viver uma renovação, uma transformação de mente. Começar a viver, porque o Evangelho é construído. Nada é em 3 minutos, só miojo. Mas eu preciso construir o Evangelho em mim com qualidade. Aleluia. Quando eu aproveito o meu tempo da forma certa e entendo e tenho o discernimento da palavra e começo a praticar, não somente ouvir, mas praticar isso na minha vida. Então eu pego o velho homem com a sua velha natureza, com a sua velha vontade, com o seu velho prazer e vou retirando, vou me despojando dessa velha criatura e começo a viver uma nova realidade. Para quê, pastor? Porque quando eu tiro essa capa do engano, dos prazeres, da vontade, eu começo a viver uma renovação no meu espírito e no meu entendimento. E aí eu vou começar a me revestir de um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, que procede da verdade. Glória a Deus. O velho homem sai e a nova natureza começa a dominar. O velho homem com seus prazeres sai, começa a perder a força, começa a perder o domínio e a nova natureza começa a surgir. E quando a natureza começa a surgir, eu começo a caminhar da forma certa. Aleluia. Eu começo a agradar o Senhor. O Senhor começa a limpar as minhas vestes. Minha mente ela vai sendo limpa, transformada. Os entulhos começam a sair e começa a dar lugar a uma terra fértil. Essa terra fértil começa a experimentar os frutos da palavra. Os frutos dessa palavra começam a penetrar nesse solo que agora é fértil e está pronto para receber tudo que Deus tem para entregar. E aí eu, como boa semeadora, como boa cuidadora desse terreno, começa a regar com a palavra, começa a regar com o Espírito, começa a regar com a oração, começa a regar com o jejum, começa a regar com intimidade. E aí essa árvore que agora é plantada, e essa semente que agora é plantada a um solo fértil, começa a crescer, e as pessoas começam a ver, e aí começa a dar folha, dá muitas folhas saudáveis, viçosas, xerebadagaçou, naraçonecaia, e aí as pessoas começam a te enxergar. Só que não é somente folhas, presbítero Alain, é frutos. Aí os frutos começam a vir, pois de uma semente gerou vários frutos, que é a churicácia, e começa a alimentar várias pessoas. E além de alimentar várias pessoas, a sua árvore, ela também gera sombra, a sombra do onipotente. A churicácia é o lugar onde temos que descansar. E se temos que parecer com aquele que dá sombra, eu e você também temos que ter sombra para trazer refrigério para a vida de outras pessoas. Só de Deus. Espírito Santo.